Olá, amigos. O Portal DBO e a revista AgroDBO têm a satisfação de receber em nossos estúdios o ex-ministro da Agricultura, Luiz Carlos Guedes Pinto, que já transitou várias vezes pela área financeira, foi vice-presidente do Banco do Brasil, presidente da MAPFRE, né? Andou pela Conab. E o Guedes escreveu um capítulo de um livro que o ex-ministro Roberto Rodrigues está editorando, está organizando hoje, e que fala sobre crédito agrícola e política agrícola, especialmente. E tem algumas novidades e algumas propostas que o Guedes está colocando para zerar o subsídio ao crédito rural e para alavancar o seguro agrícola no Brasil, seguro agrícola e seguro de renda. Como é que é essa proposta milagrosa, Guedes? Não é uma proposta milagrosa. Na realidade, essa proposta parte de uma análise dos números relativos ao crédito rural e especialmente aos custos para o Tesouro Nacional, da chamada equalização do crédito rural, quer dizer, aquela parcela do juro, que é o subsídio que o governo assume. Então, a primeira observação que eu queria fazer é que os comentários que eu pretendo realizar a seguir se referem à chamada agricultura empresarial. Eu acho que a agricultura familiar, os pequenos produtores rurais, por uma série de circunstâncias que não caberia detalhar nesse momento, acho que mereceriam ainda continuar com crédito, com subsídio, com equalização do Tesouro Nacional, mesmo porque os valores tomados por esses produtores são relativamente pequenos. E eu quero me referir particularmente ao chamado crédito à agricultura empresarial. Perfeito. Então, essa observação preliminar é fundamental. E o que nós verificamos é que, por um lado, o montante de subsídio da equalização do crédito rural soma, em média, aproximadamente, esses números variam, em torno de 5 bilhões de reais. Vou tornar um número redondo para facilitar as contas. Há anos em que é um pouco menos, há anos em que é um pouco mais. Quando você divide esse valor de 5 bilhões de reais pelo número de contratos de crédito rural para a agricultura empresarial, você vai verificar que o montante é de em torno de 20, 25 mil reais por contrato. Para a agricultura empresarial, que é a agricultura de médio e grande porte. Agora você poderá dizer, mas muitos produtores rurais têm vários contratos. É verdade. Mas como o número de contratos não é muito grande, o número de contratos para a agricultura empresarial, quando você analisa os números do Banco Central, é de em torno de 600 a 800 mil por ano. Há anos em que fica em torno de 600, 700 mil, chega até 800, atualmente está em torno de 600 mil contratos. Agora, como nós sabemos que muitos produtores têm 2 ou 3 contratos, vamos dizer que são só 2, normalmente são mais. Vamos dizer 300 mil produtores. O Banco Central tem me informado que eles dispõem por CPF, mas nas estatísticas do Banco Central a gente não encontra esse número. Então, como eu tenho apenas o número de contratos, dá em torno de 20 mil por contrato. Agora, se eu disser que são 2, então eu teria 300 mil estabelecimentos. O grande problema do agricultor qual é? Tem uma garantia de renda. Por outro lado, a agricultura, pela sua própria natureza, é uma atividade de alto risco. Ela tem um risco vinculado à produção, que deriva das condições climáticas, e tem um risco de mercado. Claro. Você não encontra produto como aqueles de origem agrícola, que os preços variam enormemente. Uma safra recorde pode quebrar o produtor. E há produtos que variam, isso não encontra em outro setor da economia, chega ao dobro, o triplo, e depois cai novamente. Uma safra recorde pode quebrar o produtor. Pode quebrar, Então, o grande desafio do produtor é ele garantir uma renda para que possa continuar na atividade agrícola. Esse é o grande desafio do produtor todo ano. E para isso, o instrumento que pode dar essa tranquilidade ao produtor é o seguro. O crédito rural, ou melhor, seguro rural, no mundo inteiro, é um seguro caro por causa dos riscos inerentes à própria produção. Como eu disse, riscos da produção e riscos de valores muito altos. Então, a taxa, o custo, o prêmio do seguro é relativamente alto. Então, praticamente no mundo todo existe um subsídio ao seguro.
E no Brasil nós temos também um programa de subsídio ao seguro rural. Só que os recursos destinados a esse programa são relativamente pequenos. Esse ano, por exemplo, serão 360 milhões de reais. Então a minha proposta é que a gente coloque os 5 bilhões de subsídio ao crédito rural da agricultura empresarial no programa de seguro rural. Então, se você fizer o crédito a conta, rural seria como está hoje, sem subsídio. sem subsídio. E o governo subsidiaria no seguro. E o que eu defendo é transferir esses recursos, não aumentará custos para o Tesouro. Os 5 bilhões, se você tem 360, você vai aumentar praticamente 15 vezes o programa de seguro rural. Então, você vai ter um programa de seguro rural muito mais amplo do que hoje, e as taxas de juros, o prêmio do seguro rural vai cair, porque quando eu tiver um programa 10, 15 vezes maior, não é, eu vou diluir o risco. E a Você já conversou com o mercado financeiro sobre essa probabilidade? Em alguns seminários em que eu participo, eu levanto. Então, certamente, o programa vai crescer muito mais do que 15 vezes, porque o custo do seguro vai cair na medida que eu multiplicar. Entende? Então, eu vou disseminar o seguro. Não é? Então, o risco das seguradoras e das resseguradoras vai cair, então o seguro vai ficar mais barato. E para o governo será muito mais barato também, porque ele, frequentemente, quando há problemas na agricultura, isso aconteceu inclusive no ano passado, e esse tema está sendo discutido essa semana. Essa semana está sendo discutido. Quem vai amarrar as renegociações. Não, deixa eu concluir aqui, Richard, num momento. Frequentemente, quando há alguma crise na agricultura, há a chamada prorrogação das dívidas, as renegociações, que custam ainda mais ao Tesouro Nacional. Claro. Se o produtor tem seguro, não há razão para uma renegociação, para uma prorrogação. Claro. E, além disso, além de diminuir os custos para o Tesouro Nacional, diminui o custo político, porque o governo, como nós estamos vendo esses dias, tem que negociar com os setores que representam os interesses da agricultura, não é? Ou você concede, né, a prorrogação e a renegociação, que tem custo para o Tesouro, ou nós não voltamos. Hoje se fala em 15 bilhões de reais nesse exatamente. Processo de renegociação. Então, o ponto de vista que eu defendo é que nós deveríamos suprimir a equalização ou o subsídio ao crédito rural empresarial e, simultaneamente, transferir esses recursos para um programa de seguro rural. Quem vai amarrar o guiso aí no pescoço do gato? Bom, eu tenho a impressão que é o seguinte, as principais lideranças do setor agropecuário brasileiro devem se organizar e defender esse ponto de vista junto às instâncias governamentais, o Ministério da Agricultura e, sobretudo, o Ministério da Fazenda, que é quem, na realidade, né, libera os recursos para a equalização. Perfeito. Eu acho que ao mercado financeiro, ao mercado segurador, é uma ideia interessa palatável. muito, o mercado financeiro tem muito interesse. Não falta recurso para financiar a economia brasileira. O problema do mercado financeiro são os riscos. Né? E a agricultura é uma atividade de alto risco. Claro. Se eu coloco para essa atividade um mecanismo de proteção, que é o seguro, o mercado financeiro, obviamente, vai ampliar enormemente o volume de recursos destinados a esse fim. E muitos produtores rurais, que muitos não usam crédito rural, como eu acabo de comentar com relação aos números. Então, eu já ouvi muitos produtores dizerem, eu prefiro muito mais um programa de seguro do que ter esse crédito subsidiado. Que, como eu disse há pouco, por produtor, 20, 30 mil reais por ano. Não faz nenhum sentido. Então, do meu ponto de vista, eu acho que nós temos que caminhar, e isso seria interesse do produtor rural, seria interesse do Tesouro Nacional, né? Inclusive em termos de negociação política com os segmentos representativos da agropecuária, né, em direção a um programa de seguro amplo, né, que dê tranquilidade aos produtores rurais. Esse é o ponto de vista que eu defendo. O próprio agro pode dar uma solução ao seu problema. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Eu tenho a impressão que há muitos segmentos que hoje estão sensibilizados para esse problema, e eu acho que é um momento de nós avançarmos nessa direção. Muito obrigado pela visita e pelo esclarecimento, Guedes. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. oportunidade. Como a gente sempre diz, aqui você sabe mais. Até a próxima, se Deus quiser.